Primeiro, o que é menopausa? Menopausa nada mais é do que a nossa última menstruação. Sim, menopausa é uma data, a data da nossa última menstruação. Porém, existe um período pré-menopausa e um período pós-menopausa. Esse período pós-menopausa a gente segue chamando de menopausa, como se menopausa fosse tudo aquilo. E um período de pré-menopausa, ele pode ser chamado perimenopausa ou transição menopausal. Ou seja, é um período de transição hormonal que vai culminar com a menopausa, nossa última menstruação, e depois com a nossa vida pós-menopausa. Os sinais iniciais dessa transição menopausal. Os primeiros sintomas vão ser algumas alterações cerebrais, como, por exemplo, perda de memória, insônia, irritabilidade, humor mais deprimido. Junto com isso, já começa a aparecer algumas alterações no nosso ciclo menstrual. O ciclo começa a mudar de tamanho. Ele fica mais curto, o intervalo entre uma menstruação e outra diminui. Depois esse ciclo começa a ficar mais longo, o intervalo entre uma menstruação e outra aumenta, começa a ficar irregular, ou seja, não vem todo mês, para finalmente parar de menstruar. Conforme vai passando esse tempo de transição menopausal, né, de 5 anos antes da parada, 3 anos, 2 anos, 1 ano, mais sintomas vão sendo agregados aos sintomas iniciais que eu falei. Começam a surgir, na grande maioria, não em todas, os fogachos. Fogachos são calores que liberam um calor muito grande, geralmente na parte superior do corpo, e mais frequentemente à noite. Essa mulher fica com dificuldade de dormir, além da irregularidade do ciclo, do calor que começa a acontecer, dessa insônia, a gente também já vai ter alterações na libido. É muito comum mesmo as mulheres começarem a relatar que tem uma diminuição na vontade de ter relação, a ponto de algumas não terem vontade nenhuma, e outras têm essa vontade, até não tem tanta diminuição na vontade, mas elas têm dor na relação que acabam não conseguindo ter relação em função do ressecamento íntimo, da falta de lubrificação, que é um outro sintoma dessa perimenopausa, dessa transição menopausal. Os sintomas de humor são muito intensos em algumas mulheres, a ponto dessas mulheres terem quadros depressivos importantes. Mulheres que nunca tiveram depressão têm chance de ter depressão aí, e mulheres que já tiveram depressão podem ter 50% mais chance de ter outro quadro depressivo. Nessa transição menopausal também temos aquela queixa de: doutora, eu tô ganhando peso e não tá fácil de eu perder esse peso. Eu tô comendo a mesma coisa que eu comia e tô ganhando peso. E é mais aqui, na barriga, tô ganhando barriga, eu não tinha braço gordo. Isso acontece pela alteração hormonal que faz com que o corpo deposite mais gordura na cintura, nas costas e nos braços. Isso tem a ver com uma redistribuição dessa gordura para que tenha mais produção de estrona, já que o estradiol diminui nessa fase. É muito importante anotar os sintomas, a intensidade dos sintomas, a gravidade deles, a frequência deles, porque isso, ao levar para o médico, para uma primeira consulta para tratar do climatério e da menopausa, vai fazer muita diferença. Eu gosto muito quando as minhas pacientes vêm: olha, há 2 anos eu comecei a ter insônia, dali a 1 ano e meio eu comecei a ter alteração no meu ciclo menstrual, depois comecei a ter os calores. Isso ajuda muito no raciocínio e na escolha do tratamento para essa mulher. Procure tratamento. O tratamento existe. Terapia de reposição hormonal é extremamente segura com os hormônios bioidênticos. Claro que existem mulheres que não podem usar e mulheres que realmente têm uma resistência e não querem usar, e isso deve ser respeitado também. Para essas mulheres, a gente tem a fitoterapia e a suplementação. Se gostaram do vídeo, te inscreve no canal e encaminha para alguma amiga.